Band Cidade de hoje começa mostrando o resultado de uma política econômica que já vem trazendo prejuízos para o polo industrial de Manaus há muito mais tempo, antes mesmo da atual crise econômica. Por lá, os problemas só se agravam ano após ano e o resultado, demissões e empresas fechando as portas. Só nos últimos 10 anos, foram 200 que não conseguiram se manter no mercado. Pelas ruas do Distrito Industrial de Manaus, anúncios de galpões vazios, grandes fábricas fecharam as portas e funcionários foram mandados embora. O mato toma conta do prédio de uma das empresas do polo que mais empregou no final dos anos 90 para o início do novo milênio. Porém, em 2008, a concorrência acirrada de produtos importados fez com que empresários daqui não resistissem. A empresa fechou, mas acreditem, o que hoje é um edifício abandonado já foi um local onde muita gente queria trabalhar. Os anos 90 foram tão bons para a indústria de Manaus que boa parte da população tinha o distrito como uma grande realização profissional. Rosineide, por exemplo, trabalhou 10 anos em uma empresa de componentes eletrônicos que hoje não existe mais. Enquanto trabalhava lá, comprou a casa própria. Então, no distrito você pode estar hoje empregado, amanhã você chegar lá, você é demitido. Aí você pensa, vou fazer o quê no Amazonas? Que a onda de desemprego é muito grande, não só no distrito, né? No comércio, em todo canto, mas hoje em dia o distrito está pior. As mudanças são drásticas. Ruas antes movimentadas por caminhões e carretas com mercadorias, hoje nem de longe parecem com a melhor época do distrito. Ao longo do tempo, os problemas foram se agravando. Das 720 empresas, 200 fábricas fecharam as portas de 2005 até o ano passado, segundo o Conselho Regional de Economia. O Polo Industrial de Manaus foi criado em 67 através de decreto e atraiu olhares de diversos investidores. Afinal, empresas do setor são isentas de uma série de impostos, mas tem um que incomoda muita gente e já foi o motivo de muitas decretarem falência. Que existe um deles que é o principal, que se chama, entendeu, a guerra fiscal. Os outros estados estão buscando desenvolvimento para eles mesmos. Quem não quer? Qual estado que não quer gerar desenvolvimento, gerar emprego? Então, há essa guerra fiscal, principalmente no âmbito do ICMS. Além da guerra fiscal, foi prometido aos empresários, por diversos políticos, que a BR-319 seria de vez pavimentada e reestruturada. Seria, mas tudo até hoje não passou de promessas. A prorrogação ela foi importante, mas existem alguns entraves, como a questão da BR-319, a questão do porto público em Manaus, que você não vê as coisas caminharem, não desenrolam, há uma burocracia, tem a questão ambiental, que é uma falácia, porque você não está falando de abrir uma nova estrada, você está falando de pavimentar essa estrada, ou seja, o dano que a 319 poderia causar ao meio ambiente já foi causado lá nos anos 70. É claro que a falta de uma boa estrada para escoar a produção está na lista de desânimo de muitos investidores. Desânimo também para os trabalhadores. De janeiro a maio deste ano, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mais de 15 mil pessoas foram demitidas das indústrias aqui de Manaus. E aí, se a gente levar em consideração que a capital tem pouco mais de 2 milhões de habitantes e que as indústrias têm mais de 600 mil postos de empregos, estamos falando que 25% da população que mora em Manaus trabalha aqui. Todos eles agora desmotivados e apreensivos. Mas tudo isso é em razão da crise nacional econômica que atinge o país desde o final do ano passado? Não. Essa crise nas indústrias já havia sido anunciada desde 2012, principalmente no polo de duas rodas. Seu Mário Cuba, gerente da maior fabricante de motocicletas do polo, ele disse que a empresa chegou a ter 11 mil trabalhadores de 2008 a 2011. Porém, de lá para cá, muitas mudanças no cenário econômico causaram demissões. Hoje, são 8 mil funcionários. E tudo isso por conta do acesso ao crédito. Em 2008, 2009 foi o boom das vendas, onde teve muito crédito. O governo estimulou muito para que o povo consumisse. Isso fez com que começou a aumentar a inadimplência.
E, em função disso, as financeiras começaram a selecionar um pouco mais os novos clientes, vamos chamar dessa forma, e fez com que em torno de 10 pedidos que existiam antes, eram aprovados em torno de 8. Hoje não chega nem a ser 2 que são aprovados. E como se já não bastasse os problemas do dia a dia, funcionários da autarquia que cuida das indústrias paralisaram os trabalhos em busca de um melhor salário. A SUFRAMA, subordinada ao Ministério do Planejamento, não cede o aumento. O impasse continua e os prejuízos também. Na verdade, o problema vem de Brasília, né? A SUFRAMA é um órgão gigante que gere 5 estados, deveria fazer o desenvolvimento em todos os 5 estados. Mas o governo federal contingencia, e este governo vem contingenciando absurdamente forte os recursos da SUFRAMA, e isso reflete na produção da indústria, isso reflete na produção agrícola nos estados onde a SUFRAMA atende. A SUFRAMA hoje está abandonada, como nosso slogan coloca, a SUFRAMA está na UTI. E as notícias pessimistas não param por aqui. Como não tem nenhuma medida nessa direção, você não pode prever que a economia vai melhorar daqui a um ano e meio. Então, o risco de mais emissões existe sim. Enquanto isso, as empresas agonizam e amargam uma crise que chegou e não tem data para ir embora.